Olá pessoal, vamos lá dar continuidade na nossa aula, tá? E nessa aula nós iremos abordar tudo que você precisa saber sobre a sua CTPS e os tipos de trabalhadores e empregados, tá ok? E para a gente iniciar, o que seria a CTPS? Como já dito anteriormente, a CTPS é a Carteira de Trabalho e Previdência Social, com uma abreviação chamada CTPS. É um documento obrigatório para qualquer pessoa que venha prestar algum tipo de serviço profissional no Brasil, seja na indústria, seja em empresas, seja em pequenos comércios, ok? Ou na agricultura, na pecuária, ou até mesmo de natureza doméstica, como veio ser regido há pouco tempo, os empregados domésticos. E ele é um documento de identificação profissional do trabalhador, tá? Que prova se há a existência do contrato de trabalho, assim como o tempo de serviço para fins lá da Previdência, tá? Os fins previdenciários. Além de garantir ao empregado direitos trabalhistas, como o salário regular, as férias, o 13º salário, que é muito importante, o repouso remunerado, o seguro-desemprego, a aposentadoria também, o FGTS e vários outros, a nova CTPS é emitida por meio de um sistema informatizado, tá? Que permite a integração nacional dos dados, que contém várias informações, como os dados de qualificação civil, tá? Além do endereço, número do CPF, do título de eleitor, se caso tenha CNH, da CNH, fotografia, impressão digital e assinatura digitalizada, tá? Lá também vai ter o número do NIS, tá? NIS e do PIS, tá ok? E para quem não sabe o que é o NIS, para quem não sabe o que é o PIS, eu vou tratar isso com vocês numa próxima aula, tá? O documento, para quem não tem, ele possui uma capa azul, tá? Em material sintético. Antigamente era um material bem ruimzinho, agora está até melhorado. E mais atualizado agora, na verdade nem tem papel, porque é tudo online, Ela é mais resistente do que as usadas lá naquele modelo anterior. Para quem tem aí mais de uma carteira de trabalho, dá para ver essa comparação aí. Ela é confeccionada em papel de segurança e traz plástico autoadesivo, tá? Inviolável, que faz a proteção, tá? Das informações relacionadas à identificação profissional e à qualificação civil do trabalhador, ok? Então, aquela classificação não é à toa, tá bem? Seguindo aí, ó, a carteira, tá? Assinada, ela é uma obrigação das empresas. A anotação da CTPS, tá? É o registro dos empregados, e o registro dos empregados são consideradas obrigações administrativas do empregador, ou seja, é uma obrigação da empresa que seja assinada essa carteira na contratação do funcionário. E não requisitos para que se configure uma relação de emprego. Isso é uma obrigação. Ou seja, a pessoa que é contratada, ela é obrigada por lei realizar o registro daquela contratação no prazo máximo de 48 horas, tá? Onde deve especificar a data lá de admissão e da remuneração, entre outros. Eu quero que você confira também o que diz lá na consolidação das leis trabalhistas, porque é legal que a gente pega a teoria e também pega o que está escrito, a literalidade da lei. E lá no artigo 29, ela fala assim, ó, a carteira de trabalho e previdência social será obrigatoriamente apresentada, tá? Contra recibo pelo trabalhador ao empregador que o admitir, é o que está escrito lá, o qual terá o prazo de 48 horas para nela anotar, especificamente a data de admissão, remuneração e as condições especiais. Então, tem que ter as especificações, a data de admissão, a remuneração, e isso tudo no prazo de quê? 48 horas, ok? A falta dessas anotações pode causar diversos problemas, tá? No contrato. E quais são os problemas diversos? Vou elencar isso para vocês também, ok? A primeira é uma infração administrativa, que é crime, tá? E a falsificação de documento público. E conforme lá no artigo 297, parágrafo 4º do Código Penal, ele é bem explícito com relação a isso.
ok? Então dá uma olhadinha lá, caso você tenha essa dúvida aí. E quem deve ter essa carteira de trabalho? Para tirar essa TPS é necessário ter no mínimo 14 anos de idade. Isto quer dizer que menor de idade pode sim ter a sua carteira de trabalho. E ao contrário de muita gente que só tira depois que arruma o primeiro emprego, é bobeira. Providencie o quanto antes para que facilite a sua vida, tá? Até porque para tirar a carteira de trabalho às vezes demora um pouquinho. E ser brasileiro nato ou naturalizado, tá? Este documento ele é obrigatório para o exercício de qualquer emprego, literalmente qualquer emprego. Inclusive os empregos temporários, tá? Aquele que você faz no curto período de tempo. Os estrangeiros, eles precisam ser enquadrados, tá? Em alguma modalidade passível de solicitação da carteira de trabalho. Não é qualquer estrangeiro que vem aqui e tira sua carteira de trabalho. Tem que estar encaixado aí dentro das regras trabalhistas. Para cada modalidade, há uma característica e exigência específica. Então, tem que ser analisado, ok? E provavelmente as pessoas sempre me perguntam onde tira a carteira de trabalho. Isso é bem relativo, tá? A carteira de trabalho em Previdência Social, ela é emitida nas sedes superintendências regionais de trabalho e emprego, tá? Na gerência regional do trabalho, nos postos de atendimento ao trabalhador, tá? Que é o PAT dos municípios. Ela também é emitida nos postos conveniados, como o MTE, né? Que é o Ministério do Trabalho e Emprego, como por exemplo, lá em São Paulo. Em São Paulo é o poupa-tempo, eles tiram a carteira de trabalho no poupa-tempo. Em Goiás é o ganha-tempo. No Ceará, se eu não me engano, é a Casa do Cidadão, tá? No DF, eram as regionais, tá? Então, isso aí, cada local tem as suas conveniências aí, tudo bem? Tem que ver quais são as unidades de atendimento, tá? Integrada, para que você consiga emitir essa carteira de trabalho. E quais são os documentos lá exigidos para a primeira e segunda via da CTPS? Vou falar para vocês quais são os documentos da primeira via, tá? Da primeira via será pedido o quê? Comprovante de residência, tá? E esse comprovante de residência tem que estar com o CEP. Ele pode ser uma conta de água, luz, telefone, etc. Temos também o documento de identificação original, tá? Deve conter o nome do interessado, lógico, tem que ter o nome da pessoa que vai pedir a sua primeira via. Tem que ter filiação, data e local de nascimento. Número do documento com o órgão emissor e a data de emissão. Exemplo, RG ou CNH. No caso do DF é SSPDF, tá? Também você vai ter que levar CPF, comprovante de estado civil, mediante a apresentação de certidão de nascimento ou a certidão de casamento. Tanto faz, tá? Também, e segundo o Ministério do Trabalho, quando não for possível emitir a carteira informatizada por causa de algum problema técnico, será necessário apresentar uma foto 3x4 com fundo branco, com ou sem data, tá? Colorida e bem recente. Não vai levar uma foto lá de 1900 para a bolinha, tá? A foto tem que ser recente. Mas eu vejo, professor, mas tem lugar que aceita. Beleza, não é o certo, não é a padronização, não é o treinamento. O certo é levar uma foto recente, tá? E para a segunda via, professor, eu já tenho, quero minha segunda via, como é que eu faço? Na solicitação da segunda via, nos casos de perda, furto, roubo, tá? Qualquer continuação, danificação e extravio são necessários os seguintes documentos, tá? Professor, danificou, extraviou, mesma coisa, vai ser uma segunda via. E quais são os documentos? Primeiro, documento oficial de identificação civil, que contém o nome do interessado, data, município, estado, tá? Ou Distrito Federal, de nascimento. Filiação, nome e número do documento com o órgão emissor e data de emissão, ok? Também, ainda vai ter que ter cadastro pessoal de pessoa física, que é o CPF, né? A gente sempre fala CPF, mas não sabe qual é o significado, que é o cadastro de pessoa física. Também, comprovante de residência com CEP, ok? Comprovação obrigatória do estado civil por meio de certidão de nascimento, se solteiro, ou casamento se casado, ok? Documento que comprove o número da via anterior, você tem que ter o documento que comprove o número da via anterior, tá? Boletim de ocorrência nos casos de segunda via por furto, roubo, perda ou extravio. Esse boletim de ocorrência, muitas das vezes, ele é feito online mesmo, tá? Online mesmo.
CTPS inutilizada, danificada nos casos de segunda via por inutilização, também tem que ser feito isso aí, tá? Outro, professor, mas qual o prazo, tá? E se tem valor a CTPS, o prazo e valor da CTPS. O prazo para entrega ele varia, isso aí é bem relativo. Em alguns locais as entregas ocorrem em 20 minutos, a entrega da carteira de trabalho. Em outras, o cidadão deverá voltar em média de 7 dias. Aqui em Brasília mesmo, eu precisei fazer minha carteira de trabalho e demorou 20 dias, tá? Então isso é bem relativo. A CTPS apresentando, você sempre que for retirar a CTPS, você precisa apresentar um protocolo de documento de identidade, que é aqueles que eles vão te entregar, ok? Lembrando, a carteira de trabalho ela é totalmente gratuita, ela não tem valor, você não precisa pagar por ela, mesmo na segunda via. Outros questionamentos, o que deve e o que não deve ser anotado lá na carteira de trabalho, isso é muito importante, porque isso pode gerar um transtorno para o empregado e também para o empregador, de ambas as partes. Lá segundo a legislação trabalhista, devem ser anotadas as informações relativas ao contrato de trabalho firmado entre o empregador e o trabalhador, tais como quais são as funções que têm que ser anotadas lá. Data de admissão, tá? Isso é muito importante, quanto você foi contratado, a sua função, tá? Até porque desvio de função dá uma rescisão direta, que eu vou falar também lá na frente, na próxima aula. A remuneração, as circunstâncias especiais, se existirem no caso do contrato, tá? Alterações de salário também tem que ter. As férias, toda vez que sair de férias tem que ser anotada. Além disso, deve conter também na CTPS informações de interesses do INSS, como alteração do estado civil, tá? Inclusão, exclusão de dependente e também acidente de trabalho. Todas essas informações têm que ser preenchidas lá na sua carteira de trabalho. Ela não é um enfeite, ela literalmente segue os padrões exigidos, ok? E não deve ser anotados, por sua vez, qualquer circunstâncias capazes de desmoralizar a conduta do trabalhador, de modo algum. Fui mandado embora por justa causa, vou colocar por que eu mandei ele embora. Não pode, tá? Conforme o artigo 29, parágrafo 4 lá da CLT, da Consolidação das Leis Trabalhistas, essas anotações incluem tudo aquilo que possa prejudicar a vida profissional do trabalhador, como por exemplo, aquele motivo de demissão, né? Se por justa causa ou sem justa causa, não se deve colocar essa observação, ok? Eventuais punições disciplinares, pode colocar? Também não pode, tá? Caso o empregado efetue tais anotações, caso lá a empresa efetua ou escreva essas anotações, ficará ela sujeita à punição administrativa e, conforme o caso, o trabalhador terá o direito de indenizar por danos morais, ou seja, a empresa não pode colocar lá em observação por que você foi mandado embora, tá ok? Isso pode gerar um problema para a empresa. Outro questionamento, como fazer o agendamento da carteira de trabalho? Professor, como é que eu devo fazer esse agendamento? O Ministério do Trabalho e Emprego, o MTE, criou um sistema de agendamento da carteira de trabalho online, né? Tudo está ficando online, já percebeu? Está tudo ficando automatizado, tá? E o objetivo foi de agilizar o atendimento e diminuir, tá, o tamanho das filas em suas unidades. Onde a gente vai a fila, se a gente puder automatizar, vai ser automatizado, tá? E para agendar o seu atendimento é muito fácil, basta se conectar lá na internet, tá? Pode ser através de um celular, de um tablet, ou até mesmo do computador ou notebook. No momento de agendar a emissão da carteira de trabalho online, é necessário informar logo de cara o início, tá? Lá no início vai ter o seu estado, ou município, ou unidade que deseja realizar o atendimento e em qual tipo de atendimento você está precisando. Lá tem essas observações, então você vai colocar essas descrições. Lá é muito bem autoexplicativo, tá? É bem fácil mesmo. Depois você deverá indicar o seu CPF, é o único documento que vai se pedir, com sua data de nascimento, telefone para contato, porque caso eles não consigam agendamento, eles vão te ligar, tá? O único documento necessário para fazer o agendamento via internet é informar simplesmente o seu CPF. Não vai entrar em sites que pedem CPF, RG, senha de cartão, não faça isso não, tá? Os outros documentos serão necessários apenas no momento em que o atendimento for, tá, ser realizado lá na unidade, somente, e ele vai ser indicado por você.
No dia do agendamento também, compareça até o local marcado com os seus documentos pessoais. O pessoal não vai registrar ou refazer a sua carteira de trabalho sem documento nenhum. É a mesma coisa de você ir fazer uma entrevista de emprego sem levar o seu currículo, falando, eu já mandei no primeiro. Não existe isso, tá? E o prazo para entrega desse documento é de 7 dias em média, tá? Já comentei isso com vocês. Eu também escutei outros questionamentos que eu quero trazer para essa aula. A carteira de trabalho tem prazo de validade? Bom, essa é uma pergunta bem interessante. Pergunto para vocês acham que tem? A resposta é não, tá? Carteira de trabalho não tem prazo de validade, mas deve estar em bom estado de conservação para ser aceita pelas empresas e pelos órgãos oficiais do governo. Não é para você levar aquela carteira de trabalho que você fez em 70, toda desfiada. Lógico, tem carteira de trabalho que está muito conservada, mas tem carteira de trabalho que está se acabando, está derretendo o papel. Então, se for o caso, faça outra, ok? Com a nova via da CTPS, muda o número também? Algumas perguntas, só se eu fizer uma nova carteira, muda o número da CTPS? Muda, tá? Sim, essa é a resposta. O número de série lá da carteira de trabalho, ele é único de todas as carteiras. Por mais que você faça 10 carteiras de trabalho, aquele número é único, vai mudar. Ou seja, a cada nova emissão da CTPS solicitada lá pelo trabalhador, um novo número será gerado. Isso mesmo, um novo número será gerado. Porém, o número de cadastro do PIS não muda nunca, tá? Sempre vai ser aquele mesmo celular, independente de quantas vias da CTPS forem emitidas. Ele continuará sendo o quê? O mesmo, tá? Então o que muda é só o número da carteira, porque a carteira, o número dela é único, é como se fosse uma placa de carro, tá? Ela é única, não tem outra igual. Caso já esteja trabalhando e emitir uma nova via da CTPS, porque já preencheu tudo, ou você perdeu, ou você quer uma nova, tem que informar o RH da sua empresa. É muito importante isso, tá? Tipo de trabalhadores, isso aí é muito importante, não deixa passar batido. Agora eu vou falar com vocês os tipos de trabalhadores e empregados, tá? Falei muito sobre carteira de trabalho, eu vou abordar mais alguma coisa, mas mais à frente. E o primeiro tipo é o estágio profissional. O estágio visa a preparação dos estudantes para o mercado de trabalho, tá? A importância dele para o profissional é algo já relatado por muitos estudiosos. E há no Brasil uma lei que regulariza os estagiários, que é a Lei 11.788 de 2008. A mesma estabelece normas de contratação e de trabalho, tá? Estabelecendo a carga horária do trabalho. A lei ainda estabeleceu algumas regras previstas para os profissionais da CLT, né? Profissionais com carteira assinada, como férias remuneradas, vale transporte, jornada de trabalho reduzida, tá? Somente são estagiários, se liga nisso aqui, somente são estagiários alunos matriculados em instituições ou de ensino público ou particular, podendo ser de nível superior ou nível médio. E apesar da lei estabelecer novos direitos, o estagiário ainda não se compara com o emprego, com o empregado, tá? Ou com o emprego. Por quê? Porque ele é diferente, ele tem uma lei específica. O estagiário é regido por uma lei, tá? Pois o estagiário não possui PIS, não possui 13º salário, ele não possui aviso prévio, ele não possui o vale alimentação. Lógico que o vale alimentação não é obrigação, tá? Mas não possui. E a remuneração que o estagiário recebe tem uma nomenclatura diferente. O estagiário ele não recebe salário, tá? Em hipótese alguma. O estagiário recebe uma bolsa, tá? Uma bolsa estágio, uma bolsa auxílio. E não nomeada como salário, como as pessoas dizem. Será um valor para que possa ajudar a pagar o ensino. Essa nomenclatura é uma forma de não caracterizar um vínculo empregatício, já que esse nome vem lá da consolidação das leis trabalhistas, tá? Visto que se o mesmo recebe o denominado salário, ele possui um vínculo, e ele não, então o estagiário não tem um vínculo, então não é salário, tá? Nosso ponto principal é o vínculo empregatício, tá? E a própria lei de estágio deixou alguns critérios para que justamente não ocorra esse vínculo. O estágio não tem vínculo, tá? Empregatício não. Mas eu quero meu direito. Não tem, porque tem uma lei específica. Veremos os pontos aqui principais, tá? Exige-se, assim, a matrícula e a frequência do educando, tá? No curso, ou de ensino superior ou de ensino médio. Já foi dito isso aí. Exige-se também
a celebração de um termo de compromisso. Pessoal, o termo do compromisso ele é muito extenso, tá? Não quero trazer o termo de compromisso aqui, porque nessas primeiras aulas, como ela é um pouco teórica, eu não vou trazer esse tanto de coisa, porque senão fica cansativo, tá ok? Tem um termo de compromisso entre outras partes. O estágio, ele deve ser compatível, tá, com o ensino, ou seja, tem que ser a mesma atividade que você está exercendo. Há ainda que ter a orientação de um funcionário com experiência profissional, pois dessa forma, o mesmo, tá, pode ensinar e verificar o trabalho do estagiário. O estagiário não pode ficar lá largado, tem que ter ali alguém me auxiliando. E essa pessoa auxiliando é uma pessoa profissional capacitada que já trabalha naquela empresa. A contratação de estagiário conforme o número de empregados, tá? Não é aleatório, vou contratar tudo de empregado, não vou contratar carteira assinada, negativo. Tem um percentual aí, ok? E o cumprimento desses critérios profissionais não tem como alegar vínculo empregatício e o empregador fica assegurado, tá? Então, isso é muito importante. Vamos para o próximo aí, falei do estagiário, vamos falar agora um pouquinho sobre o trabalhador autônomo, ok? O empregado, o autônomo, ele é exposto lá pelo artigo 3 da CLT, porém, autônomo é um trabalhador que não possui vínculo empregatício. Ele trabalha para ele mesmo, então o nome já fala, autonomia, autônomo, ok? Ou seja, não é subordinado a ninguém, não exerce trabalho habitual, fazendo o seu próprio quê? O seu próprio horário. Eu sou dono de mim, essa é a melhor parte, né? Sua escala de trabalho, ou seja, o profissional autônomo, ele não possui os requisitos para ter o vínculo empregatício, né? Ele é um autônomo, ele faz o que ele quiser, ele tem a empresa dele, então ele não tem esse vínculo aí empregatício como habitualidade, tá? E onerosidade, subordinação, pessoalidade. Desse modo, vemos alguma diferença entre o empregado e o autônomo, tá? Há essa diferença aí. O empregado é regido pela CLT, o autônomo pela Lei 8.212 lá do ano de 91, tá? Então, essa é a diferença, tá lá a diferença. Empregados prestam serviços habitualmente e não assumem o risco das atividades. Já o autônomo presta serviço eventualmente e assume os riscos das atividades. O empregado, tá? Ele recebe salário e ele é subordinado. O autônomo, ele recebe uma remuneração e não tem subordinação. Estabelecemos assim a grande diferença de um, tá, e de outro. Porém, não quer dizer que um profissional autônomo não possa ter um vínculo empregatício, tá? Muito pelo contrário. Cabe ao empregador, tá, não deixar que o mesmo exerça os critérios. É o que ocorre em muitos casos. Apesar dos profissionais serem autônomos, ele tem a característica de empregado, ok? Ele tem essa característica de empregado, tá? Continuando assim, um vínculo empregatício. Os riscos, ok? Olha isso aqui. Os riscos não classifica a modalidade de empregado, mas nas características do trabalho, ok? Então, eu falei um pouco aí para vocês sobre o empregado, tá? Autônomo. Então, o autônomo ele tem as suas vantagens e tem as suas desvantagens, né? A vantagem é que ele faz o serviço dele sem subordinação de ninguém, diferente do empregado com vínculo empregatício, que tem uma subordinação. A contratação de profissionais autônomos por empresas é totalmente ilícita, pode, tá? Devendo somente a empresa se atentar ao vínculo empregatício, que é o caso de não ter. Alguns exemplos são os profissionais de beleza, como manicure, profissionais de tecnologia da informação, pois esses geralmente trabalham em casa, tá? Eles trabalham lá fazendo o seu serviço em casa, tá? Agora, vamos para um outro tipo de trabalho, os trabalhadores voluntários, ok? O trabalhador voluntário está estabelecido lá pela Lei 9.608 de 98, tá? Que regularizou as prestações de serviços voluntários, o que difere, nesse caso do empregado, da CLT. A própria lei estabeleceu que esse trabalho não gere vínculo empregatício. Vemos a seguir algumas características. Olha que legal. Para se configurar serviço voluntário, a atividade não pode ser o quê? Remunerada. Já está falando, se é voluntária, não pode ser remunerada.
o que não entra como vínculo empregatício, tá? Deve ser prestada por pessoas físicas a entidades públicas ou a instituições privadas sem fins o quê? Lucrativos, com o seguinte objetivo: cívico, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social. Olha que legal, quando você é mesário lá, é um serviço, tá? E você não recebe nada por ele. Lógico, você recebe uma folga caso você fosse servidor público. Existe, porém, ao exercer um trabalho voluntário, há um termo de adesão, tá? No qual ambas as partes assinam, constando o trabalho que exercerá. Porém, esse termo não, tá? Ele não se parece em nada com um contrato de trabalho. Apesar de estabelecer o trabalho, ou seja, o objetivo e as condições, ele não impõe os requisitos do contrato de trabalho. E desta forma, não age com uma das principais características do empregado, tá? Do emprego. Ele não é oneroso, tá? Lembre disso, ele não é oneroso, ok? Agora vamos para um próximo aí. Eu estou falando dos principais, tá? É bastante coisa, eu não posso deixar passar batido. Temos também o empregado doméstico, tá? Que é muito falado, que é um dos maiores serviços que eles prestam aí para a população. O empregado doméstico tem diversos, tá? E a gente confunde algumas coisas. Quando falamos de empregados domésticos, temos que ressaltar a diferença de empregado doméstico e diarista, pois o empregado doméstico possui o vínculo empregatício, principalmente com a emenda constitucional lá, número 72, depois dá uma olhadinha, confere por favor, que garante aos empregados domésticos os direitos como o FGTS, que não era o caso antigamente, tá? E a jornada de trabalho. Vale ressaltar também que o empregado doméstico é o que presta serviço de natureza contínua e de finalidade não lucrativa. Olha que legal. Cara, o serviço de natureza contínua e de finalidade não lucrativa, ou seja, diferente do empregado da CLT, ele não visa o lucro, tá, da entidade ou da empresa, apenas presta o serviço dentro do âmbito que? Familiar. Empregado doméstico e empregado domiciliar são coisas diferentes. Domiciliar é o que? Você recebe. Empregado doméstica não recebe, não tem fins lucrativos. Então, pense nisso aí quando você fala, empregada doméstica, não, é empregada domiciliar. A emenda trata-se de empregados domésticos, tá? O que vem em mente, primeiro, é a secretária do lar, que trabalha, ou o secretário do lar, que trabalha todos os dias no ambiente familiar. Mas não podemos esquecer também de quem? Dos motoristas, dos jardineiros, entre outros funcionários que também trabalham em residência, tá? Eles também são empregados domésticos. Primeiro, ainda é um tema de muito debate, tá? O que seria ou não um empregado doméstico? Pois somente após essa definição é que podemos estabelecer se há, tá, ou não um vínculo empregatício. Isso é muito importante. Alguns doutrinadores, tá, isso aí é pessoas estudiosas, eles falam isso aí. Eu trago para vocês só para vocês terem uma noção. Alguns doutrinadores afirmam que se as pessoas frequentam até 3 vezes na semana a mesma residência, ela seria diarista e não uma empregada doméstica, tá? Pois não há um quesito importante de continuidade, não tem aquela constância. Ou seja, o trabalho não é um trabalho eventual, tá? Agora vamos para o próximo aí. Falei sobre empregado doméstico, qualquer dúvida me procure, tá? Trabalho eventual, vamos falar um pouquinho sobre o trabalho eventual. O trabalho eventual, também o trabalho avulso, é aquele prestado de forma esporádica a várias empresas, agrupadas em entidades de classe, por intermédio deste, a sem vínculos empregatícios, tá? Além de não perceberem ou receberem qualquer remuneração direta destas, também não são considerados empregados, tá, dos sindicatos, não são considerados empregados do sindicato, já que estes não exercem atividades lucrativas, não pagam salário, tá, a funcionários como mero agente de recrutamento e colocação. O trabalhador eventual, ele é facilmente confundido com o trabalhador avulso. Sabia disso? Ele é confundido. Porém, os mesmos são totalmente diferentes.
O trabalhador avulso, ele presta um serviço de forma esporádica a várias empresas. Não possui, nesse caso, nenhum vínculo empregatício. Ele é contratado por sindicato e órgãos, mas não recebe o quê? Salário do sindicato. E não são o quê? Considerados empregados deles. Olha que massa, né? Tanta coisa que a gente vê que não recebe salário. Pois eles não exercem atividade lucrativa, tá? É definida pela doutrina como aquele que, sindicalizado ou não, presta serviço de natureza urbana ou rural sem vínculo empregatício, com a intermediação obrigatória do sindicato da categoria, fora da faixa portuária, ou do órgão gestor da mão de obra na área portuária. Alguns exemplos são carregador, agarrador de embarcação. Já o trabalhador eventual realiza um trabalho eventual, ou seja, não há rotina no seu trabalho, e o mesmo realiza uma vez ou outra em determinado lugar. Um exemplo desses trabalhos é deixa eu ver um exemplo para você aqui, um trabalho de serviço eventual. O encanador, literalmente um encanador, que vai arrumar um vazamento, um vazamento. Ele somente realizou o trabalho uma vez, Esse modelo de trabalho não configura um vínculo empregatício, Ele não entra dentro do vínculo empregatício aí, visto que o mesmo não preenche os requisitos da Lei 8.212 lá de 91. E na linha do inciso 4º, anote isso aí, lá na Lei 8.212, 91, a linha do inciso 4º do artigo 12, define trabalhador eventual como sendo o quê? Aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural em caráter eventual a uma ou mais empresas sem relação de emprego. Ou seja, todos esses serviços que eu falei que ele não tem vínculo empregatício, a maioria pode ser dito de boca, Pode ser feito um acordo de boca, e isso é considerado em forma de lei com a nova reforma trabalhista. Desta maneira, é possível observar que ambos os trabalhadores citados acima não possuem vínculo empregatício. Já deixei bem claro para vocês, Nenhum tem vínculo empregatício, mas pode-se fazer um contrato de boca, que tem força de lei, Segundo a nova reforma trabalhista. Agora eu vou falar para vocês a definição, A definição do vínculo empregatício, isso é muito importante. Quando falamos de vínculo empregatício, que foi o que eu falei o tempo todo, precisamos primeiro analisar e verificar o que seria um emprego, A lei define o empregado, lá no artigo 3 da CLT, como toda pessoa física que presta serviço de natureza não eventual ao empregador, sob a dependência desta e mediante o que? Salário. Então, isso é o empregado. Toda pessoa que esteja nessas condições possui o quê? Um emprego. Todas as pessoas que estão nessas condições, ela vai possuir um emprego. Mas o que seria o termo emprego? O termo emprego designa um ofício. Durante muitos anos no trabalho, predominante era chamado do escravo, ou seja, trabalhava-se apenas porque era de uma raça considerada inferior. Acredite nisso, o trabalho vem do escravo, Ou literalmente porque perderam em uma batalha virando escravo dos rivais. Olha que coisa louca, Por isso que muitas pessoas não gostam de trabalhar, não é o meu caso. Não era uma relação de emprego, e sim uma forma de propriedade. O escravo nada mais era que uma moeda de troca, podendo ser vendido ou trocado quando o seu dono assim quisesse. Por isso o termo trabalho, Ele vem do latim, Então olha que legal, que coisa louca, Tem gente que se prende ao trabalho. E se você fizer uma correlação, tem sentido, A gente deve subordinação a alguém superior a gente. Atualmente, a forma mais comum de emprego é o assalariado, a gente já sabe disso, como definido lá pelo artigo 3 da CLT. Há nesse caso um contrato com uma pessoa física ou jurídica, e nesse caso estabelecem o valor do salário, que nada mais é do que a venda da força do seu trabalho. Eu estou ganhando salário, mas eu estou vendendo a minha força, estou vendendo o meu serviço. Isso não é de graça, não é uma obrigação, Eu trabalho para receber. Define-se também as condições dos serviços prestados, Isso aí são algumas das coisas que são definidas lá. O salário ou a remuneração pode ser paga de forma semanal, quinzenal, mensal ou até mesmo
diariamente. Dentro desses procedimentos aí da forma de pagamento, existem diversos tipos de cálculos também, tá? Tem que ser prestado atenção, porque temos a DSR, tem lugares que a DSR já é embutida, e esses cálculos nós iremos ver aí em diversas aulas, tá? No mais, eu vou finalizando com vocês aqui essa segunda aula, para não ficar mais extensa do que ela já está. E lembrando que eu vou preparar um exercício para vocês, tá bem? Esse exercício haverá aí 10 questõezinhas. Quero que vocês respondam, tudo bem? Com o conhecimento que foi passado agora. E é o seguinte, eu vou preparar uma aula para vocês fazendo essa correção para facilitar, tá ok? Qualquer dúvida, vocês podem ir lá nos próprios comentários colocar, tá? Que a gente tenta sanar todos esses problemas. Do mais, eu quero deixar um breve resumo aqui do que a gente vai ver nas próximas aulas, tá? Nas próximas aulas eu quero falar com vocês sobre tipos de contratos. Contratos determinados, contratos indeterminados, contrato por experiência, tá? Iremos falar também sobre jovem aprendiz, estagiário, tá? Jornada de trabalho. Então, essa primeira aula que fala sobre recursos humanos é um pouquinho mais extensa, ela é um pouquinho mais comprida, tá? E ela é bem teórica mesmo. Já nas próximas aulas a gente vai aprender tanta coisa, a gente vai ter uma interação um pouco maior, porque é uma coisa que a gente vive no nosso dia a dia, tá? Muitas informações que elas são escondidas no mercado de trabalho, fazendo com que a gente seja alienado a muitas coisas. Por quê? Literalmente pela falta de conhecimento, tá? Então, eu vou tentar trazer todas as soluções para vocês, ok? Uma delas é a rescisão. Cara, na rescisão é um bicho de 7 cabeças. Muita gente é mandada embora, muita gente rescinde contrato, ou às vezes é mandada embora por justa causa, e às vezes nem é todo esse auê, e não sabe o porquê, não sabe como calcular, não sabe como fazer, não sabe quais são os direitos, tá? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Garanto para vocês que na próxima aula a gente vai ter um conteúdo mais leve, mais tranquilo, com aulas um pouco mais curtas, mas dividida em vários tópicos para facilitar a absorção, tá? Até porque fica muito mais viável a gente se interagir numa aula curta, tá? E sanar os problemas. Do mais, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês absorvam todo esse conhecimento e aguardo vocês até a próxima aula. Falou!